Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a uma nova videoaula. Essa videoaula é sobre física, a parte de eletricidade. E é o comecinho, os processos de eletrização dos corpos. Bom, os processos de eletrização dos corpos que a gente vai estudar, a gente vai resumir em três processos, tá? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Então, nós vamos estudar esses três tipos de processos de eletrização. Bom, antes de falar dos processos de eletrização, a gente tem que entender o que são corpos neutros e o que são corpos eletrizados. Todos os corpos são formados por átomos. Então, a gente tem no núcleo os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera a gente tem os elétrons. Os elétrons possuem carga negativa. Os prótons, carga positiva. E os nêutrons, carga neutra, carga zero. Então, o que é um corpo neutro? Um corpo, a gente pode falar que ele é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Então, no desenho aí, a gente pode ver que a gente tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Então, esse é um corpo neutro. O que é um corpo eletrizado? Um corpo eletrizado é um corpo onde o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, por exemplo, se a gente tiver excesso de prótons, ele vai estar carregado positivamente. E se tiver excesso de elétrons, negativamente. Então, na figura de cima, eu posso ver que eu tenho 4 prótons e 2 elétrons. Então, ele tem excesso de prótons, a carga é positiva. Na esfera de baixo, eu tenho 4 elétrons e 2 prótons. Eu tenho excesso de elétrons, então a carga vai ser negativa. Princípios da eletrostática. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais diferentes, cargas de sinais opostos, se atraem. Então, por exemplo, duas cargas positivas vão se repelir. Duas cargas negativas vão se repelir. E uma carga positiva com uma carga negativa, elas vão se atrair. Outro princípio é que a soma da quantidade de carga num sistema isolado é constante. Ou seja, se você pegar um sistema, tá, e isolar esse sistema, a quantidade de cargas, não importa as modificações que você faça, sempre vai permanecer igual à inicial. Bom, vamos ao primeiro processo de eletrização. Eletrização por atrito. Então, quando dois materiais diferentes são atritados um contra o outro, existe uma movimentação dos elétrons de um corpo para o outro, causando, assim, a eletrização de ambos. Então, os dois vão ficar carregados. Então, olha esse exemplo. A gente tem vidro, e ele inicialmente está neutro, e tem um pedaço de lã, inicialmente ela está neutra. Quando a gente atrita um com o outro, vai ter uma transferência de elétrons. O vidro vai ficar com carga positiva. Por quê? Porque ele perde os elétrons para a lã. E a lã vai ficar com carga negativa. Então, as cargas finais nesse processo vão ter sinais opostos. A eletrização por contato. Na eletrização por contato, um corpo inicialmente carregado é colocado em contato com outro corpo inicialmente neutro, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí a carga QA, que é 0, e a carga QB, que tem 5, a carga positiva é de 5. Então, a carga total do sistema é o 0 mais o 5, que é a carga do A, o QA mais o QB, tá? Se a gente encostar o corpo B no corpo A, o que vai acontecer? Esse é um sistema isolado, então a quantidade de carga dos dois juntos não muda, sempre vai ser 5.
Quando a gente encosta, existe uma migração. Os elétrons vão sair do corpo A e vão para o corpo B. Por quê? Porque ele tem excesso de prótons, então ele vai atrair as cargas negativas. A carga total se conserva. Esse é o princípio lá da eletrostática também. Quando a gente separa os corpos, o que acontece? Eles ficam com a mesma quantidade final de carga. Então, o QA vai ficar com 2,5 e o QB fica com 2,5. Por quê? Se a carga total era 5, você divide por 2, porque 2 corpos estão participando. Tá? Então, de novo, a carga total se conserva. Outro processo de eletrização é o processo de eletrização por indução. Nesse processo, um corpo carregado se aproxima de um corpo neutro. Quando ele se aproxima, vai induzir uma movimentação dos elétrons nesse corpo neutro, e assim vai alterar a configuração desse corpo neutro. Então, por exemplo, no desenho aí, quando a gente aproximou um corpo negativo, os elétrons se afastaram dessa carga negativa. Então, a gente vai ficar com uma parte positiva e uma parte negativa. Então, os elétrons se afastam, pois o corpo que se aproximou tem carga negativa. Mantendo o corpo carregado próximo ao corpo neutro, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar um fio desse corpo neutro na Terra. Esse aí é o famoso fio terra, tá? Quando a gente faz essa ligação do fio terra, os elétrons vão ser repelidos desse corpo. Então, eles vão descer para o fio rumo à Terra. Quando a gente tirar esse fio terra, o que vai acontecer? Os elétrons saíram desse corpo, ele vai ficar com excesso de carga positiva, excesso de prótons, uma vez que os elétrons desceram pelo fio. E aí, afastando esse corpo negativo, permaneceremos com o corpo carregado positivamente. Então, na eletrização por indução, de dois corpos, como a gente fez no exemplo, um corpo que induz a carga tem sinal contrário ao corpo que foi induzido, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido essa videoaula dos processos de eletrização. Vocês podem rever essas aulas várias vezes, porque basicamente esses 3 processos vão ser estudados, tá bom? Eles não são difíceis. Caso vocês queiram fazer listas de exercícios, vocês podem acessar esse nosso site, que é o aprendiz.net.br, tá? A gente também tem a página no Facebook, que é Aprendiz Reforço Escolar, e o nosso canal no Instagram, que é o _Aprendiz Reforço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.